Se você sempre teve interesse em aprender Webflow, mas ainda não encontrou o momento ou o caminho certo, esse canal foi feito para você. E aqui a proposta é simples: aprender construindo. Olá, eu sou o Matt, desenvolvedor Webflow há um pouco mais de 3 anos. Atualmente eu trabalho para os Estados Unidos na Lenk, uma empresa que também tem filial na Índia. Mas além disso, já atendi diversas empresas no Brasil, na Europa e em alguns lugares do Oriente Médio e África. E através desse canal aqui, a ideia é te trazer todo o conhecimento que você precisa para que você se torne um desenvolvedor Webflow completo. Inclusive, essa série de vídeos que será lançada, que será um curso, está sendo patrocinada pelo próprio Webflow para que você aqui no Brasil consiga aprender essa ferramenta maravilhosa. Se inscreva no canal e te vejo nos próximos vídeos. Fala turma, beleza? Então vamos lá iniciar nosso primeiro projeto aqui, que será o Contato Flow. Basicamente nós temos aqui no Figma todo o projeto já pronto. Foi um design que eu criei especificamente para que a gente começasse a aprender os fundamentos do Webflow. Você não precisa ter uma conta paga no Webflow para conseguir implementar esse projeto. A ideia justamente é tornar isso aqui algo acessível para todo mundo e de fácil aprendizado. Inclusive até a própria metodologia que eu vou estar utilizando para ensinar vocês será primeiro focada na prática e depois eu vou começar a explicar o porquê de alguns conceitos teóricos, mas isso mais lá para frente. Obviamente, durante a implementação vou ter que explicar para vocês determinados detalhes, só para que vocês entendam minimamente o porquê de eu estar tomando determinadas decisões. Mas se vocês seguirem a risca que eu vou mostrar, com certeza vocês vão conseguir reproduzir esse layout 100% à risca lá no Webflow, tá? E, consequentemente, ter esse primeiro projeto para vocês colocarem nos seus portfólios, perfeito? Então, basicamente, a gente tem aqui nessa página do Figma o layout da página, são 5 seções apenas. E aqui, nessa outra página, a gente tem um mini Style Guide, né, Design System, para quem preferir chamar, o Style System para quem for trabalhar diretamente no Webflow. Então a gente tem aqui o Web Assets, que são partes extremamente importantes para o desenvolvimento do Webflow, tá? Basicamente, o que é que acontece? Não só o Webflow, perdão, para o desenvolvimento web, né? O que é que acontece? Toda vez que você for entregar um site, quando você adiciona esses elementos aqui, como WebClip, como Five Icon, que é o que fica no cantinho do navegador, a imagem de Open Graphic, que é aquela que aparece quando você compartilha o link com alguém no WhatsApp, por exemplo, isso transmite mais profissionalismo. Então não é porque é um projeto de estudo, digamos assim, que você vai aprender do jeito errado, não. Aqui a gente vai começar do jeito certo para que você, no longo prazo, consiga está aprimorando mais e mais as suas técnicas e à medida que eu for lançando novas aulas, você se sinta mais familiarizado e confortável a construir projetos do Webflow no Webflow da maneira correta, perfeito? Assim, a maneira correta de acordo com o que eu aprendi na minha concepção. Obviamente, cada desenvolvedor ele tem determinados métodos que ajudam ele a otimizar o tempo, então essa metodologia que eu aprendi e fui adaptando a minha forma de trabalhar, então para mim funcionou bem. Aqui temos no Figma todo o Style Guide, né, como eu já falei para vocês, a parte de tipografia, as cores da marca e a estrutura. Está algo bem simples, porém funcional. Algo muito importante, principalmente para quem é design, é ter o processo de handoff bem organizado, tá? Porque isso otimiza bastante tempo na hora de implementar o seu projeto, seja no Webflow, seja de qualquer outra ferramenta low code ou até no próprio código, porque quando você segue determinados padrões que o handoff pede, lá no Webflow, por exemplo, a gente consegue replicar aquele padrão de maneira muito mais fácil e otimizada. Então por isso que é super importante ter um Style Guide pronto. Não vou dizer que você não consegue implementar sem ter isso aqui, mas do meu ponto de vista, depender do tipo de projeto, principalmente se for um projeto com diversas páginas, fica difícil você manter a consistência e tornar o projeto escalável se ele não seguir determinados padrões ou determinadas, né, formas de estruturas que já são universalmente conhecidas, né? Então, por isso que é o ideal você começar pelo Style Guide. Normalmente, infelizmente, você não vai receber todos os projetos dessa forma, mas caso não receba, você tem a opção de usar esse template aqui ou usar algum outro que tem na web. Se você pesquisar
Style Guide, Design System, você vai encontrar diversas opções para você adaptar a sua rotina. É o que eu sugiro e é o que eu vou mostrar para vocês, porque normalmente é dessa forma que eu trabalho. Obviamente há exceções, mas vale a pena comentar com vocês sobre isso aqui. Perfeito? Antes de tudo, vamos lá no Webflow, né? E aqui eu vou clonar esse Style System. O que é um Style System aqui dentro do ecossistema do Webflow? Style Systems são padrões, né, de organização estrutural, de nomenclatura de projetos, que os tornam escaláveis, independentemente de você estar trabalhando sozinho ou com um time maior. Por que isso existe? Digamos que você esteja trabalhando em um time que contém uns 5 Webflow Developers, e cada um trabalha de uma forma. Só que o projeto que você construiu de uma forma, no dia que você precisou, por algum motivo, ficar ausente, outra pessoa, quando precisar mexer, ela não vai conseguir dar continuidade àquilo ali, porque ela não entende sua maneira de trabalhar. Então, foi visando estar corrigindo esse problema, né, ou esse possível problema, que a gente tem hoje algumas opções que são super conhecidas no mercado de Webflow, como o Client First, que é o padrão que eu vou utilizar para os projetos que a gente for construir aqui dentro dos nossos treinamentos, tá? E é o que eu recomendo principalmente para iniciantes, que ainda não tem familiaridade com código e etc. Não que você precise saber código para poder mexer no Webflow, não precisa, porque eu também não sabia quando comecei. Mas seguir esses padrões aqui do Style System já vão te dar uma certa autonomia e previsibilidade para que você consiga trabalhar da maneira correta em qualquer time e sem aquela dor de cabeça do cliente ter que te procurar depois que o projeto está pronto para poder fazer ajustes simples, né? Então, se você seguir isso aqui, você vai conseguir trabalhar em qualquer time tranquilamente, porque o Client First, pelo menos, eu acho que é o mais popular no mundo. Existem outros que estão se tornando bastante populares, como o Lumos, o Mast e alguns outros, que tem abordagens diferentes. Eu não uso porque não há necessidade dentro do meu ambiente de trabalho e porque eu sou mais habituado a esse, já trabalhei com eles anteriormente. E é isso, pessoal. Acho que tem diversas opções, mas eu sugiro que vocês comecem com esse aqui, que eu vou estar disponibilizando para vocês o link do clonável, e a partir disso vocês dão continuidade, beleza? Então, para poder clonar, basicamente vocês vão clicar aqui em clone, em Webflow. Você vai criar agora em Create Site. E aqui eu vou colocar contato Flow, que é o nome do nosso projeto. A gente vai estar duplicando aqui. Perfeito, já temos o projeto aqui, como vocês podem ver. Isso aqui a gente vai remover, mas antes de tudo vamos começar do jeito certo, né? Vamos clicar aqui nesse Webflow Site Settings e vamos fazer as configurações iniciais, tá? Se vocês vierem aqui para o Figma, vocês vão ver que tem o Favicon, WebClip e tem esse aqui que é o White. Deixa eu botar o Favicon White. Como essa é uma regravação, porque a versão anterior da aula acabou ficando corrompida, então provavelmente alguns arquivos já vão estar criados lá, mas eu vou exportar novamente para vocês verem na prática. Eu vou exportar os Favicons, WebClip. Aqui. Normalmente eu crio a pasta aqui do projeto. E aqui eu crio outra pasta chamada 00.assets. E aqui em Web Assets eu salvo. Aqui, ele vai substituir o que já existe lá. E aqui, que é o Open Graph, que é aquela imagem que aparece quando a gente compartilha a tela, a gente já deixa pronta também para otimizar o nosso tempo. Normalmente ela exporta com JPEG. Open Graph, exportado, replace, ok. Pronto, vamos lá, Favicon, o Light Mode, que é o mais escuro.
Dark Mode, que é o claro. A nomenclatura está até errada aqui, mas enfim, não tem problema. Agora o Web Clip. É bem importante a gente seguir o padrão de tamanho sugerido aqui, tá? Inclusive os arquivos, se vocês verem aqui no Figma, 256, 256, porque se for diferente ele não vai aceitar, beleza? Sempre é importante fazer isso. Pode clicar em Detect My Time Zone. Idioma, vou deixar em PT de português. Contato Flow. Ok. Vamos agora aqui clicar em Publishing. Deixa eu apagar isso aqui. E não pode, né? Acho que é porque eu tinha criado a versão anterior do projeto, como eu falei. Contact Flow. Deixa eu pensar aqui. Vou botar aqui a versão. Depois posso até mudar isso aqui, mas vou deixar isso aqui mesmo por enquanto. Salvo aqui. Aí eu vou clicar agora em Publish. Vou clicar em Publish to Select Domains. E aí o nosso projeto já vai estar publicado. Só que ainda precisam serem feitas aqui. O nosso ícone já aparece aqui, como vocês podem ver. Beleza, eu vou fechar. Nossa, deu um bug aqui. Vamos lá. Agora vamos adicionar as fontes do projeto. A gente tem a opção de usar Google Fontes aqui, nativamente. Só que o que acontece? Quando a gente usa as fontes do Google diretamente da API, isso acaba consumindo mais banda larga, né? E aí com isso o site pode demorar um pouco de carregar. E a gente entende que performance é algo muito importante, né? Então, normalmente eu faço o download das fontes, converto para um formato ideal para web, que é esse aqui. Deixa eu subir aqui as fontes. WOFF2, depois aqui vocês conseguem ver. E aí vamos adicionar as fontes, né, que é Space Grotesque, é uma fonte gratuita do Google Fontes. Eu vou apagar isso aqui. O peso dessa fonte aqui é regular, então eu vou deixar aqui normal. Normal equivale a regular. E a fonte de fallback, caso essa fonte demore de carregar, será a Arial, né? Isso evita qualquer tipo de problema. Normalmente quando eu coloco nesse formato aqui, ela já carrega bem rápido, o que otimiza a performance, então é super importante. Essa segunda aqui é a mesma fonte Space Grotesque, só que o peso dela é 500, que equivale ao medium. Então vamos lá selecionar aqui, fonte fallback Arial também, perfeito? Feito isso, a gente pode publicar novamente o projeto. E agora vamos dar continuidade aqui. Para quem não conhece, essa interface do Webflow, perfeito, pessoal, vou clicar aqui no ícone, ou no elemento, e aqui do lado esquerdo, clicando aqui nesse primeiro ícone, vou ter as opções de páginas que a gente tem no projeto. Se você tiver num workspace gratuito, certamente você só vai poder construir até 2 projetos e 2 páginas por projeto. Se eu não me engano, isso não mudou. Você pode verificar depois e corrigir caso sim. Aqui eu posso adicionar elementos, né, ao design, como por exemplo uma section, uma div dentro da section e etc. Tá? Mas não é isso que vamos fazer agora. Só estou mostrando para vocês aqui. Aqui a gente tem o painel de componentes, a gente tem aqui o de variáveis, a gente tem aqui as classes do projeto, a gente tem aqui as imagens do projeto, as bibliotecas, os apps que a gente pode instalar nativamente no Webflow. E aqui a estação do Hello, que eu vou falar sobre isso nessa aula, ou nesse projeto, melhor dizendo.
E é isso, pessoal. E aqui do lado de cá, do lado direito, temos toda a parte de estilização, né? Que é para a gente poder mexer no CSS do Webflow. Perfeito? Então, tudo que for de estilização, a gente vai mexer aqui nesse painel, tá? É como no Figma, se vocês pararem para olhar. Aqui equivale ao HTML, né? Que seria mais ou menos esses elementos aqui. Obviamente, num contexto diferente. E aqui estilização. Layout, que é como se fosse o auto layout aqui do Figma, onde a gente vai ter o Flexbox, o Box Model, melhor dizendo, a gente vai ter espaçamento, margem, padding, tá? Não vou me aprofundar nesses detalhes, como eu já falei com vocês, porque a ideia aqui é tornar o aprendizado natural e simples, tá? Mas à medida que a gente for gravando mais aulas, eu vou entrando em determinados conceitos, e à medida que for recebendo feedback também, eu posso voltar em alguns pontos específicos, ou em live, ou em aulas gravadas, ou enfim, conversas pessoais. Caso vocês precisem me chamar, podem me chamar no privado também. Mas basicamente é isso. Então, basicamente, essa interface básica do Webflow. Se eu quiser publicar um projeto através daqui, é só clicar aqui, igual lá fora, deixar isso aqui marcado e clicar em Publish, ele vai funcionar da mesma forma. Aqui eu tenho os breakpoints, né, tablet, mobile, horizontal e mobile vertical, né, aqui tem as páginas do projeto, onde eu posso pesquisar, home, então só vai aparecer uma opção, porque só temos essa home aqui, e é isso basicamente, tá? Então vamos clicar aqui na parte de páginas, melhor dizendo, em Assets, e aqui em Assets eu já vou criar uma pasta aqui chamada Contato Flow. Gosto de organizar tudo certinho, pessoal. Vocês vão entender o porquê. E aqui eu vou clicar clicando em Contato Flow, vou adicionar outra pasta chamada 00.assets. Perfeito? E aqui nessa pasta Assets eu vou adicionar o nosso Open Graphic. Algo bem importante e uma funcionalidade muito boa do Webflow é que ele comprime as imagens nativamente. Então, basicamente, é só clicar aqui na imagem selecionada e comprimir. Eu prefiro utilizar esse formato aqui, a VIF, VIFI, não sei exatamente qual é a pronúncia correta, mas prefiro usar essa aqui porque ela deixa mais leve e é bem compatível com 99% dos navegadores, então muito improvavelmente você vai ter algum tipo de problema. Perfeito? Cliquei aqui para comprimir a imagem, você vê que ele já mudou o formato, JPEG. Vou clicar aqui agora em Copy Link, tá? 3 pontos, Copy Link novamente para vocês verem. Vou voltar aqui em Páginas. Vou clicar Edit Page Settings. Eu posso vir por aqui ou por aqui. Vai depender do que você prefira, tá? Vai dar no meio. Então, clicando aqui em cima, ó, você vai sempre na página Settings, ou do lado também. Vou pelo lado porque você já fica mais habituado, tá? Aí aqui, o que é que eu vou procurar? Open Graph Image. Vou colocar aqui. Você vê que já apareceu automaticamente. E vou adicionar aqui as primeiras configurações básicas de SEO, né? Title Tag, eu normalmente adiciono a headline, né? E aqui em Meta Description, eu normalmente adiciono a descrição. Perfeito? Outra coisa que você pode fazer também é clicar aqui embaixo, ó, e selecionar os dois. Para que isso aqui serve? Quando você compartilhar o seu site com alguém, no WhatsApp, por exemplo, essa pessoa já vai conseguir ter um preview do projeto. Isso aqui, além de ser uma norma de SEO para que o Google consiga ranquear e pontuar melhor o seu projeto de site, isso deixa o seu projeto com um aspecto mais profissional, mais elegante. Então, eu sugiro que todos os projetos que vocês fizerem, vocês sempre comecem por essa etapa. Perfeito? E tem que seguir certinho o padrão de tamanho aqui também. Por exemplo, tem que ser 1200 de largura e 630 pixels de altura. Se for um pixel a mais, ele não vai aceitar. Obviamente,
Para imagens em geral você tem mais flexibilidade, mas para essas aqui que já são padrão na web, o Webflow não permite que você ponha em diferentes dimensões. Perfeito? Adicionei aqui, conferi, estou na home. Essa parte aqui de Custom Code certamente não vai aparecer para vocês, porque certamente se vocês não tiverem um plano pago, né? Mas se vocês tiverem um plano pago vai aparecer normalmente, mas a gente não vai usar código nesse projeto. E é isso, vou salvar aqui agora. Finalizamos a parte essencial. Agora vamos para a estilização do projeto em si. Agora eu vou clicar aqui em Variables e a gente vai ter diversas opções com as cores padrões que já vem dentro desse Style System, sistema de cores, tipografia, de tamanho, ou de layout, melhor dizendo, e tamanhos. Tá? Antes de entrar aqui nessa parte, vou mostrar para vocês essa outra página. Vamos clicar aqui em Pages, vou clicar aqui em Draft Style Guide. E aqui a gente vai ter toda a estrutura de HTML já customizada para que a gente consiga reproduzir. Tá? Como eu falei para vocês no começo, o Client First ele segue determinada convenção de padronização e estruturização dos projetos. E eu gosto muito porque isso facilita bastante não só a criação de novos projetos, mas a manutenção e escalabilidade a longo prazo, né? Então, todo projeto que a gente começa no Webflow, se a gente seguir esse padrão aqui certinho, lá na frente a gente não vai ter problema. Por exemplo, eu atendi um cliente em 2024, foi 2024, e final de 2025 ele me pediu ajuda para poder trabalhar com ele novamente, temporariamente, fazer um freela, e eu consegui dar continuidade ao projeto que eu já tinha feito, mesmo tendo outros desenvolvedores tocados no projeto depois que eu saí da empresa, né? Por quê? Porque eu já segui esse padrão. Então, eu sugiro muito você escolher um Style System. A princípio, se você é iniciante e não sabe nada, o Client First, do meu ponto de vista, é a opção mais intuitiva, então siga ele aqui, conforme eu vou ensinar. E aí, à medida que o tempo passar, você pode se aprofundando em outras possibilidades, mas a princípio o Client First ele atende muito bem. Então aqui a gente vai ter os containers, que equivale a largura, né, que a gente vai ter máxima aqui para a estrutura de grid foi definida, digamos assim. A gente vai ter o tamanho dos headings, teremos também widget texts, parágrafos e botões, etc. Tudo que for de componente, de elementos, a gente pode editar e já deixar pré-configurado aqui, tá? A grande maioria aqui não vou usar, mas também, mesmo não usando, não vou excluir para que vocês consigam ter esse primeiro contato e por conta própria possam estar explorando outras possibilidades futuramente. O Client First ele tem uma documentação onde você pode acessar, inclusive se você clicar aqui, ou não, essa página está com um draft, então não vai aparecer. Então se quiser ler a documentação do Client First, você pode clicar aqui e aí vai ter essa opção. Eu sugiro que vocês, no dia a dia de vocês, tirem 5, 10 minutos para poder lerem a documentação e entenderem como é que funciona a padronização, porque isso vai ajudar bastante. Nessa primeira etapa do curso, não vou me aprofundar em tudo, mas vou explicar o porquê das decisões. E lá na frente eu consigo entrar em detalhes mais técnicos. Mas se vocês seguirem aqui o que eu vou ensinar, vocês vão entender, beleza? Basicamente é isso. Então, deixa eu clicar aqui nesse H1, por exemplo, para vocês verem. Se vocês pararem para olhar, eles têm esse elemento, acho que é roxo, né? Não sei. Eu não sou daltônico, mas também sou ruim de falar cores. E que são elementos que estão vinculados a alguma variável, basicamente. Digamos que eu queira mexer no peso da fonte ou no tamanho da fonte aqui. Do H1, né? Ele tem como tamanho 4rem. Eu posso mexer por aqui, clicando aqui, ou posso vir aqui em Variables, Typography, e vou aumentar para 7.
Você vê que ele já aumentou absurdamente. Por que que é muito importante e muito benéfico trabalhar com variables? Porque se eu tiver esse elemento de H em uma página, ou em mais de uma página, melhor dizendo, se eu alterar na variable, ela automaticamente vai reproduzir a mesma propriedade em todas essas páginas, sem que eu precise ir lá em página por página procurando. Então é uma prática que eu super indico vocês a terem, que é o que eu já vou ensinar a partir daqui, é utilizar variables para poder padronizar o projeto de vocês. Por isso a importância de um style guide, né, um handoff muito bem feito, para que você consiga estar executando o seu projeto com mais velocidade. Obviamente, nesse projeto aqui de ensino, eu não vou conseguir ser tão rápido, porque eu vou ter que parar para poder explicar, mas se eu estivesse trabalhando só, com certeza que essa página aqui faria em poucas horas, porque ela tem poucas sessões e não tem muita complexidade em relação a outros projetos, né, que exigem mais disso. Mas só explicando para vocês, beleza? Então vamos lá começar a editar nossas variables. Eu vou primeiro começar aqui adicionando as fontes que a gente instalou. Space Grotesque, vou clicar aqui, ó, SystemI, Heading, Space Grotesque, para body a mesma coisa, a mesma fonte. Se vocês notarem aqui, a gente não tem muitas variações de tamanhos. Eu fiz isso propositalmente, porque eu acredito que, principalmente para projetos de pequeno e médio porte, você não precisa adicionar diversas variações de cores, tamanhos, pesos, porque isso adiciona um nível de complexidade desnecessário e o projeto fica inconsistente, né? Então a ideia é manter isso aqui o mais simples possível. Então vamos lá trabalhar. Para quem tem o Dev Mode, tem essa opção aqui no Figma de você conseguir explorar todas as propriedades facilmente, mas eu estou pressupondo que você não tem, então a gente vai fazer da forma raiz, tá? Ó, aqui ele já mostra tudo, ó, família da fonte, que é Space Grotesque, que a gente acabou de instalar, o peso da fonte, o tamanho, o line height, né? E o espaçamento. Vamos por partes aqui para vocês entenderem. Ó, Family Font, que é aqui, Space Grotesque. O peso medium. O tamanho 64 pixels, que equivale a 4 rem. Font height, ou line height, melhor dizendo, 110. E o espaçamento, menos 4%, que vai equivaler a menos 0.04 rem. Por que aqui eu estou usando rem e rem aqui, Matheus? Porque é o seguinte, para a gente trabalhar na web, o ideal é que a gente trabalhe com, ou pelo menos para fontes, né? Não para fontes, para tudo, melhor dizendo, perdão. Para a gente trabalhar na web, o ideal é que a gente trabalhe com unidades relativas que sejam benéficas para acessibilidade. Como o pixel é unidade de medida fixa, então esse tamanho ele não vai se ajustar ao navegador automaticamente se ele tiver alguma configuração de acessibilidade ativada. Então é por isso que todos os projetos que eu trabalho eu utilizo rem, né, para tamanhos em geral, e rem em determinadas funções mais específicas, né, como para espaçamento, funções não, propriedades específicas, como para espaçamento. Então por isso que está dessa forma. Então vamos lá. Basicamente 64 pixels de tamanho, que equivale a 4 rem. Coincidentemente ele já está aqui. Weight aqui é médio, então vou mudar aqui para médium. Line height 110, que é esse small aqui, e esse small é 1.1, que equivale a 110. Eu poderia estar fazendo assim, 1.1, ou posso deixar no padrão que já estava. Deu um pequeno bug aqui, pessoal. Pera aí. Aqui ao vivo. Vamos lá.
Deixa eu adicionar height small 1.1, perfeito? Agora o layer space a gente vai ter que criar, porque senão tem ainda aqui o tamanho que a gente quer, que é esse menos 0,4. Então vou clicar aqui em layer spacing e aí size. Já vou deixar pronto para vocês, tá? Mas de antemão, quer dizer, não sei se vou conseguir deixar pronto a tempo, porque vai depender de quando eu lance as aulas, mas caso sim, em algum momento isso aqui vai estar disponibilizado certinho. Então vou clicar xx small, vai ser o nome dessa variable de espaçamento, e menos 0.04 RAM. Como eu tenho outras aqui que eu já sei que vou precisar criar, então já vou deixar tudo ajustado. Essa aqui vai ser x small, size, x small, e o small vai ser esse aqui, que é para o body. Pronto, agora vamos lá voltar para o H1, e aqui o layer spacing, a gente vai escolher o small aqui, o layer spacing, sempre fiquem atentos a esse aqui, porque às vezes podem escolher de jeito errado, x small. O H2 aqui, ele tem 3.25 RAM. Opa. Fonte assim que é médio, o peso, né, que é o weight. E o height está certo, que é 1.2. Se vocês olharem aqui, ó, 1.2. E o lettering space aqui vai ser o x small. Pronto. O H3 está certo aqui, que é 2 RAM, que equivale a 32 pixels. Se vocês quiserem fazer esse cálculo bem simples, caso esteja na dúvida, 32 dividido por 16 RAM. Sempre que forem usar a unidade de medida, usem a unidade relativa RAM, beleza? Digamos que fosse 48 pixels, 48 dividido por 16 RAM, ele já converte automaticamente aqui. Como eu sei que lá são 2 RAM, porque aqui já está tudo certinho para vocês, então é só clicar aqui. O peso da fonte também será bold. A altura 1.4. Fonte height. E o layer spacing, o x small também que a gente criou aqui. Feito. O H4, H5, H6 a gente não vai usar nesse projeto, então não vou configurar. Mas caso futuramente vocês criem um projeto que precise disso, aqui já está disponibilizado. E no próximo projeto que a gente criar, que vai ser de maior complexidade, com CMS, etc., aí vocês terão acesso também à utilização dessas outras variações aqui de headings. Perfeito. Agora vamos para o body. O medium são 18 pixels. Aqui eu só vou ajustar o lettering spacing do body, tá? Logo o primeiro aqui. Eu vou deixar ele como small, que é o padrão que está aqui. Perfeito. E acho que para a fonte acho que é isso, pessoal. Acho que não está faltando nada. Vamos voltar aqui para a página de draft. E aqui eu quero ajustar uma coisa. Ó, vou clicar aqui no medium. Acho que o regular já está certo. Mas o medium eu vou ajustar. Ó, vocês vão ver aqui, ó, text size medium. Se certifique de que isso aqui esteja selecionado, que é a classe. Você vai clicar aqui. E aqui você vai adicionar 18 dividido por 16 RAM.
que equivale a 1.125 RAM. Perfeito. Esse aqui é o padrão que eu uso para o mídia normalmente, para a gente não esquecer. Vamos já deixar configurado também o Container Large. Se vocês observarem aqui, o Container Large ele tem 1216 pixels de largura máxima. Então vou clicar aqui dentro do Container Large, vou me certificar de que apareça essa classe aqui, e aí eu vou clicar aqui na Variable, na canetinha, vou colocar aqui 1216 dividido por 16 RAM. Feito isso, ele diminuiu para 76, acho que ele devia estar um pouquinho mais. Não haveria problema, mas para seguir lá o Pixel Perfect, né, para pelo menos tentar ficar o mais próximo possível, eu vou, né, seguir a risca aqui algumas coisas. Outro ponto também acho que é o Padding Section Large, que é o que eu normalmente uso. A gente vai usar para esse projeto aqui 120 como padrão, né, que é em cima e embaixo. Que todos os projetos eles vão ter isso aqui, então lá na WebFlow também vai usar. Então vou clicar aqui no elemento, verifica se está selecionado certinho, Padding Section Large, tem que aparecer esse nome aqui, ó. O daqui é só uma etiqueta, tá? Então vou clicar aqui, Large, Padding Section, e aí eu vou colocar 120 dividido por 16 RAM, dá Enter. Pronto, ele já mudou em cima e embaixo, porque como ele está em Variable, ele já entende que isso deve ser reproduzido em todos. E outro ponto, antes de ir para lá, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, como a gente já fez a configuração toda de tipografia aqui nas Variables, aqui dentro do Style System, que é essa página de draft, né, do Style Guide, ela já está automaticamente, ó, tudo setado conforme a gente fez. Ó. Tamanhos, peso de fonte, jack medium, então não precisa mexer em mais nada aqui, porque se você fez seguindo o que eu ensinei, isso já é mais que suficiente, tá? Tudo certo. Vamos lá, botões agora. Botões eles vão ter as cores, né? Então vamos adicionar também as variables, as nossas cores. O que é que eu vou fazer aqui? Tem duas opções, tem como a gente usar o app da Webflow e tem como a gente adicionar manualmente. Eu vou ensinar manualmente nesse primeiro projeto aqui, mas fazendo com o plugin seria rapidinho. Ó, deixa eu voltar aqui, cliquei aqui no mais, vai criar a New Variable Collection, uma nova coleção de variáveis. Brand Colors. Cliquei aqui. New Variable Color. Range Color. Para esse primeiro aqui vou colocar o mais e vou colocar o mais, perdão, um barra, depois white. Pronto. E aqui eu já criei a primeira variable, que é white. A gente tem aqui white, por isso que eu já sabia que seria ela. Agora vamos criar o blue. Aqui já está certinho, mas se você quiser conferir, você pode dar um detach aqui, Ctrl C e Ctrl Z. Então, para criar um novo, eu vou clicar aqui em Variable, Color, vou adicionar Blue, o nome, e aqui a cor. Tá? Deixa eu mover para cima aqui para a gente respeitar a ordem. Black, aqui já está certinho. Mas ó, pessoal, eu sempre sugiro que vocês dêem o detach e verifiquem, viu? Porque às vezes ou você mesmo ou o time de design pode colocar o código errado da cor aqui, e aí com isso vocês não conseguirem terminar, tá? Então, clicou aqui, Ctrl C,
black. Pronto. Aqui a mesma coisa. Gray. Smoke white. White já temos, só esse light gray aqui. Acho que tem até umas cores do que eu planejado, mas é porque tem alguns detalhes que de fato precisaria. Acho que é light gray, né? Então sempre que vocês fizerem um projeto, vocês podem seguir esse padrão aqui, que não tem erro, tá? A gente poderia usar temas também, mas eu vou entrar nesse tópico em outro momento. A ideia aqui é deixar algo mais didático e simples para vocês. Perfeito? Então agora volta aqui para os botões, né? Clica aqui na página. Cor do botão. Vou selecionar. Vou botar aqui brand color. Vou colocar blue. Você vê que ele já reproduziu em todos. Deixa eu voltar aqui para... E aqui 24 de padding lateral e 16 em cima e embaixo. Então 24 dividido por 16. Se eu, depois de fazer isso, clicar em Alt e Enter, ele vai reproduzir nos dois lados. Deixa eu colocar aqui 2 rem para vocês verem. 2 rem. Então, 24 equivale a 1.5 rem. Então é só manter o que já estava. Só fiz isso para mostrar a vocês. Em cima, 16 pixels equivale a 1 rem. Tá? Não tem borda, mas tem uma sombra aqui bem sutil que dá esse charmezinho a ele. Então basicamente vou seguir aqui esse padrão, ó, Inner Shadow. Se você clicar aqui no botão, vou clicar em Effects, Box Shadows, Inside, que equivale a Inner Shadow, 0, 1 e aqui 3 e 25 e F é 25. 3 F e 25 de transparência. Pronto. Aqui não vai estar tão perceptível a sombra porque a gente está com o background claro, mas no escuro vocês vão ver. Border Radius. Pessoal, eu vou tirar isso aqui, então vou clicar aqui para dar um detach e vou fazer manualmente aqui, ó, sem usar o variables, tá? Sem dividido por 16 rem, que normalmente é um padrão seguro. Perfeito. Agora vamos ajustar o peso da fonte. O text bottom ele tem 18 pixels. Então font size é o medium, que equivale a 18. O peso é normal, porque é regular, tá? E sem letter spacing. Então letter spacing, deixa eu até colocar aqui. Spacing. Letter spacing a gente vai colocar o default para os botões, perfeito? Pronto, agora ele está configurado corretamente. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, colocando texto, só dar 2 cliques aqui, que aí você vai ver que ele vai estar certo. O botão small a gente vai também configurar, que é esse aqui, 20 de pad lateral e 12 acima.
Então 20, já está até certo aqui, 1.25 REM, e 12, que é 0.75. Mas vou colocar aqui 12 dividido por 16 REM e segurar Alt para ele afetar em cima e embaixo. Se eu não segurar Alt, ó, 12 dividido por 16 REM, ele só vai pegar em cima. Então por isso que eu seguro Alt, que aí ele já faz os dois lados e otimiza nosso tempo. Tá? São pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença na entrega final. Perfeito? Agora eu vou clicar aqui também nesse segundo botão, que será um botão secundário. A gente só tem esse botão aqui, simplesinho inclusive. Ele vai seguir a mesma lógica do Small. Eu só vou precisar mudar a cor dele aqui para background. Vou colocar aqui background. E a cor do texto, né? Pesquisa aqui na barrinha branding e aí coloco white. Perfeito? Então, botões setados. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Eu acho que eu não vou configurar essas cores aqui agora, tá? Porque não vão ser necessárias. Acho que à medida que a gente for fazendo o projeto, eu posso ensinar para vocês. Aliás, não, deixa eu fazer aqui, só para vocês verem. Né? Se tiverem curiosidade, vocês conseguem ter autonomia de depois da aula aqui dar continuidade. Ó, eu vou clicar aqui em cima, Ctrl D, para duplicar. Clica em cima aqui da propriedade, Background Color, Alternate, que tá. Então, basicamente eu vou remover isso aqui. Clico e aperto Delete, né? Para apagar. E aqui a cor, ó, Smoke White. Então, Background Smoke White. Background Smoke White. E aqui eu vou pesquisar Smoke White, que só vai ter essa opção aqui. E aqui eu mudo. Opa, era para ser Background Color, né, gente? Desculpa. Então, Background Color Smoke White. Pronto. Para ficar certinho. Aí vem aqui nesse elemento Style System. Ó, cuidado para não clicar no elemento errado. Ctrl D para duplicar. E aí a gente já vai criar outro background color. Vou clicar aqui para poder copiar. Um atalho para vocês mudarem aqui, apagarem, clica em Command e Enter, que aí vocês já vão conseguir entrar aqui. E aqui background color white. A gente já tem o alternate, que equivale a white, mas para ficar no padrão, então a gente vai seguir a risca aqui. A gente vem o white do brand color. Perfeito. Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa de background. Vai ter sim, que é esse aqui. Acho que não era nem para ser esse, pra falar a verdade. Acho que é esse aqui, né? Primary Black. Que é o black. Então vamos clicar novamente no elemento aqui fora. Ctrl D para duplicar. Cliquei aqui. Background color right. E aqui, vou copiar, vou apagar, colocar o black aqui e em background vou adicionar o black do brand color. Sempre lembre de usar os brand colors, beleza? Pronto. Para o texto a gente vai fazer depois, porque aliás, não vou fazer logo agora, pessoal, que aí já fica tudo pronto. E essa etapa aqui a gente dá continuidade depois. Mesmo processo. Esqueci de mudar as nomenclaturas aqui. Então você está copiado aqui, ó. É nesse azul. Smoke white. Esse aqui black white. Color white. Esse aqui black. Copio aqui e colo. É sempre bom deixar isso aqui certinho, porque
facilita, né, o trabalho da gente depois quando a gente precisar corrigir alguma coisa. Pronto, deixa eu fechar aqui, vou clicar só para abrir esse, vou duplicar algumas vezes. Não, pera aí, Ctrl Z aqui. Vou duplicar esse aqui, vou editar a partir do primeiro. Text Color Black. Vou copiar esse aqui. Mesma coisa. Typography. Presta bem atenção aqui. Você pode até colocar Black. Aqui do final, Brand Color. Black. E aqui muda também a nomenclatura, beleza? Nossa, tem horas que o Webflow não acompanha. Text Color Black. Cliquei aqui no item, duplico novamente. Esse aqui em Gray. Então vou clicar aqui no Text Color. Lembre sempre de verificar aqui. Apago. Text Color. Até copiar logo. Gray. Aqui apagar e colocar Gray. Aqui eu acabei não mudando, né? Segura aqui no Gray. Gray, ok. E Light Gray. Acho que é isso. Vou clicar aqui no Gray. Vou apagar esse aqui. Opa. Light Gray. Se você botar aqui Light Gray, já vai aparecer no final. Light Gray. Alternate, ok. E white também, né? Acho que seria até legal copiar essa propriedade aqui. Vou duplicar ela e vou colocar aqui em quarto lugar, que aí eu já mudo ela para white. Vou até copiar aqui, apago e ponho white, porque ele está com um wrapper aqui para poder, né, facilitar a visualização. White, e aqui eu mudo para Brand Color White, tá? Apesar de já estar com a cor, ele não estava seguindo a propriedade exata. Então, se eu quiser mudar o esquema de cores, vai ser muito mais simples, sabe? Então, por isso que é bom sempre seguir esse padrão. Aí, futuramente, se quiser trabalhar com Dark, Light Mode, você seguindo esses padrões aqui, é muito mais rápido de você deixar tudo setado. Deixa eu verificar. Tem mais alguma coisa importante? Não, pessoal, então essa é a primeira etapa da aula, perfeito. Vou finalizar aqui a gravação e aí a gente volta começando pela Hero Section até as demais seções do nosso site, perfeito? Obrigado.